Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje mais uma terça-feira, dia 16 de setembro, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, tudo bem? Bom pessoal, um dia aí hoje mais parado, tá? Um dia mais próximo da estabilidade, maioria dos papéis trabalhando aí levemente em média 1% positivo, em média 1% negativo, com algumas específicas distorções de preço um pouco maior. Tudo bem? Então isso reflete no índice de Ibovespa, né? Hoje um dia mais parado, negociando é 0,33 positivo apenas no momento. Estou gravando aqui às 16h30, ou seja, antes do fechamento do pregão, mas não deve alterar muita coisa. Tá? Entendo esse último movimento de puxada como um movimento fraco, tá? Já demonstra uma certa fraqueza. Já tinha comentado isso aqui com vocês, né? Eu só tiro do gráfico para não ficar muita coisa, mas nós temos aqui, olha, um afunilamento de preço, tá? Volume caindo, podendo ter, né, a posição de um movimento aqui um pouco mais corretivo, tudo bem? Por isso eu comentei no sábado um pouco da leitura de não tinha achado muita coisa para comprar em continuidade, enfim, os ativos até continuam subindo em linha reta, mas não faz parte da minha estratégia, então às vezes a gente acaba ficando aí de fora dessas movimentações por não caberem dentro da nossa estratégia, mas nos evita no longo prazo de ficar criando costumes de querer ficar entrando em posições com medo de ficar de fora e em contextos em que foge da sua estratégia que você utiliza na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo não, né? Que você utiliza ela. Então, assim, apesar dos ativos continuar subindo, eu vejo a possibilidade ainda de uma correção, tá? Gráfico semanal rompe máxima da semana que vem, da semana passada. Lembrando que tem alvo lá na faixa dos 147 mil pontos, mas o diário aí, acredito que se fizesse uma correção, seria até mais saudável para o movimento, tá? Inclusive deixando novas oportunidades dentro dos ativos que já estão em tendência de alta, beleza? O dólar continua caindo, tá, pessoal? Hoje negociei a 0,45 negativo nesse momento. Chega lá na extremidade da região de suporte de médio prazo, né? E assim, cara, chega numa região de suporte importante e não conseguimos perceber defesa compradora, olha. Não tem volume, ou seja, não tem interesse no dólar ainda nessa região. Tá? Ou seja, se o dólar continuar essa tendência de baixa, é muito provável que a gente continue em movimento ainda mesmo que esticado para cima do Ibovespa. Beleza? Só que assim, ao meu entender, movimentos contínuos para cima nesse momento é muito melhor para quem já está posicionado fazendo ali as administrações das posições do que para quem está de fora e querer entrar nesse momento. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Lá fora, tá, pessoal? Um dia também, enquanto parado, bem mais próximo da estabilidade. Temos o S&P 500 que negocia aí a 0,04 negativo nesse instante. Tá? Desenvolve aqui um movimento de alta, também demonstrando uma certa fraqueza já no movimento. Tá? Com esses últimos impulsos de alta aqui, olha, com o volume caindo. Então já tem uma divergência aqui nesse cenário. Tá? Deixa eu só pegar um ponto aqui. Não tem com a seta aqui, meu Deus, cadê a seta? Esse aqui. Enfim, temos aqui, ó, já essa última impulsão aqui ainda não, mas essa última aqui, olha, movimento de alta. Vou só dar uma editada nisso aqui, né? Nossa, que ferramenta horrível. Pera aí, pessoal. Nossa, deixa eu ver, acho que esse aqui vai ser melhor. Tá, show de bola. Então, esse movimento aqui, olha, de impulsão de alta, já tem o volume aqui caindo, tá? Esse movimento de baixa tem fluxo de venda subindo. Então, sugere a possibilidade de uma correção mais para baixo. Lembrando que esse aqui é o gráfico de 1 hora. Tá? E aí, analisando isso, região aí que pode entrar defesa no S&P 500, um pouco mais abaixo nos 6.595 pontos, que é essa última reacumulação. O ponto de equilíbrio de negociação encontra-se aqui embaixo, né? Maior fluxo de negociação nessa região. E o bloco de defesa, né? Última barra vermelha, antes de um movimento forte, de movimento contrário,
que gera um desequilíbrio de preço. Tá? Então, uma barra vermelha antes de uma forte movimentação de alta. Beleza? E aí, mais embaixo tem outra região também lá do 6.500, mas nós vamos acompanhando, né? Isso aqui, gráfico diário também do Nasdaq, setor aí de tecnologia, negocia bem próximo da estabilidade 0,02. Também, mesma leitura ali do S&P, o movimento, apesar de alta, já demonstra uma certa fraqueza, o que seria uma correção normal, tá, pessoal? Isso aqui é o gráfico de 1 hora, o gráfico diário, se eu colocar, vai estar um pouco esticado, seria normal ele fazer uma correção. E aí tem regiões mais aqui para baixo, olha, que pode ser o próximo ponto aí, quem sabe, de formação de fundo, tá? Pelo menos aqui na região dos 24.100 pontos, tá bom? Deixa eu ver o que mais. O Dow Jones, deixa eu colocar no diário aqui. Mas ele chega a abrir o dia hoje com um gap de alta, né? Tem um alvo lá nos 46.600. Segue aqui no meio do caminho. Em caso de correção, região de curtíssimo prazo, 45.700. Pode dar validações de compra aí no curto prazo, tá? Não sei se alguém opera Forex ou Day Trade aí na parte da manhã. Já o DXY, cara, não ficou legal. Entra pressão vendedora, né? Essa movimentação aqui ele não consegue romper para cima, pelo contrário, cria aí pressão para baixo, volta a testar a região de suporte aqui na região dos 96 dólares. Por enquanto é um pouco mais fraco, vem a perder os 96, abre alvo nos 95 dólares o DXY, lembrando que é o dólar contra uma cesta de moedas, tudo bem? O minério de ferro ainda está lá brigando na região de topo, normal, correção aqui normal. Para acionar o pivô precisa romper o 107. Petróleo Brent segue aqui lateral. Temos o ouro, já também, né, segue forte movimentação de alta. Seria interessante ele fazer uma correção um pouco mais para baixo, mas, né, continua subindo, renovação de máxima. Região de suporte aí a zona ali dos 3.500 para ficar de olho. E o próximo alvo lá na região dos 4.000 dólares. A prata também corrige o dia de hoje, tá? Negocia 0,27 negativo, depois de cravar o alvo dos 42 dólares, próximo alvo dos 44. Em caso de correção, deixa eu jogar no gráfico de 1 hora para ver aqui uma região de possibilidade de defesa. Aqui embaixo tem um bom ponto de defesa, essa região. Essa zona aqui dos 42 dólares. Tá voltando para cá, dá para buscar validações de compra. Aqui ele fez a pega, né, de liquidez, olha, desse fundo. Então, quem sabe ele já tente a partir desse momento renovar a máxima, tá? Vamos ver. As criptos, tá, pessoal? O Bitcoin negocia aí bem próximo da estabilidade também 1%, tá? Temos Ethereum, ainda continua a correção aqui lateral. Eu gostaria de ver o Ethereum beliscar um pouco abaixo desses 4.000 dólares ainda, mas de maneira geral ele segue aí lateral em topo, tá? Deixa eu tirar esses outros estudos aqui, que já começou a ficar muita informação na tela. Deixa eu ver, Ondo. Oh, meu Deus. Bybit aqui. Também segue aí parado, corrigindo a última movimentação, né, de alta que fez esse impulso aqui, olha, na semana passada. Tem a possibilidade de parada aqui no 0,99 centavos, tá? Quem sabe forme um fundo ascendente aqui para tentar lançar mais uma impulsão para cima. Já Link, o SDT, também aí mais parada, né? Já fez essa movimentação de impulsão aqui, olha, quebrando esse último topo, se nós levarmos aqui para o curtíssimo prazo, mas segue de maneira mais lateral aqui em topo também, tá? Em caso de correção, região dos 19 dólares lá embaixo, um bom ponto de possível parada aí para o ativo. Voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês, tá? Lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo, de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise para o dia seguinte, tudo bem? Mafrig, tá, pessoal? Segue subindo forte. Chegou da último ponto de compra aqui, olha, nessa região, com stop aqui embaixo. Quem pegou aí se deu bem, tá? O papel puxa aí 14%, dando possibilidade de uma saída parcial, caso esteja trabalhando com curto prazo. Bem bonito o movimento. Renovação de máxima histórica. Deixa eu só ver um negócio aqui.
Renovação de máxima histórica, tá? Então bem bonito o movimento. E foi um ativo que eu tinha comentado de possibilidade de um long short na mentoria aqui da Capitalizo contra Elet 3 e BBDC, né? Vamos só dar uma olhada aqui como é que foi. Indexar ativo. Deixa eu só indexar ele primeiro pelo Bradesco. Para ver como é que... Ó, bem bonita a movimentação. Desenrolou, né? Tinha comentado aqui embaixo. O papel andou bem. Isso aqui é um long short, tá, pessoal? Seria interessante aí. Mas foi no início... Foi no final da semana passada. No meio da semana passada, se não me falha a memória. Mafrig contra Elet 6. Acabou... contra a Bradesco, tá? Perdão. Pelo intuito de que Mafrig estava numa região aqui interessante. Bradesco, apesar de uma tendência de alta, eu acredito que o movimento está esticado e é mais provável que ele fique um pouco mais lateral ou então faça até uma correção, tá? Por isso, esse comentário sobre esse long short, tá bom? Mas aqui não tem mais o que fazer, tá, pessoal? Só quem já está posicionado no ativo é conduzir. Agora entrar aí não dá. Um que eu comentei com vocês que deu uma boa entrada foi aqui, ó, Brasfoods, né? Eu não vou refazer todo o estudo aqui, porque senão vai tomar muito tempo, mas olha lá, deu compra aqui embaixo, né? Ele captura o fundo interno, testa uma região de defesa e o alvo era trazer aqui em cima, né? Nos 23,30. Olha, quem pegou aqui nessas regiões... já está aí com 14%. O stop que estava lá embaixo inicialmente, agora você já tem a opção de colocar aqui, olha, ficar basicamente no 0 a 0, 1,89 de stop, faz uma saída parcial aqui em cima e conduz o resto até lá os 23,30. Ou conduz com a mão cheia, só trava o stop aqui no 0 a 0 e faz parcial só lá em cima nos 20,30, tá? Aí fica a critério, mas acabou se desenvolvendo bem. HP Vida, não vejo nada no papel. Está iniciando o movimento de correção e não dá para ignorar que, apesar dessa movimentação de alta, o papel trabalha em um contexto lateral, tá bom? Então, deixa eu ver se aqui dá, aqui não, aqui seria o papel segue aqui lateral, olha, tá? Então, assim, chegou lá próximo da região de resistência, quem estava comprado aqui foi uma boa possibilidade para fazer pelo menos uma saída parcial ou zerar a mão aqui em cima. Tá? Agora tem que ver como vai ser feito esse processo de correção e procurar por possibilidades de compra aí dentro do papel, se esse for o caso. Mas no momento não tem nada ainda que me chame a atenção. Tá? Tem uma região aqui, tem uma região aqui mais embaixo. Tá? Mas o interessante seria que ele tivesse renovado aquela máxima. Tá? Ele não renovou a máxima. Então o topo principal ainda está aqui em cima. Ele pode vir para testar esse fundo dos R$30. Então tem que tomar cuidado, eu não compraria já com ordem limite nessas regiões, tá? Eu avaliaria o reteste dessas zonas antes de tomar alguma decisão, tá? No momento não tem nada que chame a atenção. EQTL3 não vejo nada, papel tá lateral em topo. Cogna 3 também não vejo nada, papel tá bem lateral em topo, tá? Não vejo ponto de entrada aí. Principal ponto de resistência do papel. Segue essa lateralidade em topo. Para fazer o pivô, ele precisa romper aqui os 3,20, mas eu não vejo compra nessa região aqui, tá? Não vejo compra, não vejo nada para fazer no papel. MRV, no momento não vejo nada, o ponto que eu fico atento é aqui embaixo na região dos 6,80, papel voltando aqui procurar por validações de compra nesse pullback. Tem também uma linha de tendência de alta de curtíssimo prazo passando nessa região, então não tem nada que me chame atenção nesse momento em específico, tá? BESC 3, comentei com vocês, região de compra aqui que já foi acionada, né? Tá até correndo um estudo aqui, deixa eu colocar. O stop tá aqui embaixo no 7,48, o alvo tá lá em cima nos 9, nos R$10 aqui em cima. Também trabalhando com contexto de lateralidade, ou seja, de consolidação. Próximo a essa região de suporte, eu busco por validações de compra, tá? Mas assim, papel bem fraco, tá? Bem sem volume também, olha, é ridículo. Foda, né? Ai, ai. Pomo 4, pessoal, não vejo oportunidades no ativo agora, porque sobe em linha reta, renovação de máxima histórica, e apesar desse movimento aqui ser um movimento genial, né, um movimento bonito, principalmente para quem já estava posicionado no ativo para médio prazo, subiu em linha reta. Só que do mesmo jeito que ele é bom para subir em linha reta, é ruim para montar novas operações, tá? Pelo menos seguindo a minha estratégia, né? Quem opera o price action puro e puro, barra,
consegue diversos tipos de entrada aqui, né? Mas que não é o meu caso. E esperando correção, cara, não vejo nada, tá? Não gosto de comprar aqui em cima, não vejo um ponto adequado de stop. Teve uma região aqui dos 8,6 que eu fico de olho. Deixa eu ver aqui no semanal. Outra região aqui mais para curtíssimo prazo. Cara, toda essa zona aqui também, se o papel voltar para cá, ó, ele dá uma enroscada aqui, aí pode ser que fique interessante. Mas nessa região aqui, não vejo nada, tá? Lojas Renner. Cara, o papel deu entrada, tá? Deu entrada aqui, mas tinha que estar bem atento porque foi um contexto, né? A gente considerar aqui essa quebra, o movimento de alta com realinhamento, né? Olha, ele quebra, testa um FGV que lá do gráfico diário, que não tem marcado aqui, mas tem. Eu só não deixei para não ficar muita bagunça no meu gráfico. Só que eu só fui reparar nesse FGV hoje, tá? Faz essa movimentação e aí ele quebra aqui para cima, olha. Quebra aqui para cima, faz isso, manipula esse fundo aqui e joga mais uma impulsão para cima. Daria compra? Daria, mas foi um ativo que de fato não prestei atenção nesse contexto em si, porque estava esperando correção mais para baixo, tá? Mas quem estava atento e opera esse modelo de realinhamento de fluxo, deu compra aqui, olha, que é o mesmo caso ali de Brasfoods. Então ele voltou, retestou essa região de defesa, teve compra aqui com stop embaixo para quem viu. Também não foi o meu caso, tá, pessoal? Acabei deixando passar. Beleza? Agora aqui não tem nada, ok? Porque eu estava esperando uma correção mais embaixo, considerando todo esse movimento aqui de impulsão. Mas, olhando com calma, olha, tem um FGV aqui entre essa barra aqui embaixo e essa outra aqui em cima. Que foi na onde travou o preço. Tá, olha, ele parou aqui nessa região já. É só para quem já está posicionado agora ou pegou aí, né? Ficou bem, o stop está aqui embaixo, 15,48, tá? O papel pode, a partir desse momento, querer voltar para testar o topo nos 19,50, beleza? Auri 3, não vejo nada, tá? O papel está numa região de resistência, já vem afunilando também os preços, né? Então, se eu passo aqui uma linha, eu tenho esse movimento. Daqui para cá, basicamente um canalzinho aí de alta nessa região, tá? Não vejo compra nessa zona, fico atento e busco por validações de compra um pouco mais lá embaixo, na região dos 9,70, tá? Nesse momento não faço absolutamente nada aí dentro do papel, tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, beleza?